Fala galera, na aula de hoje vamos abordar a introdução ao estudo das funções. Nessa aula vamos utilizar de uma metodologia pouco aplicada em sala de aula, a metodologia da história da matemática. Com isso, vamos voltar um pouco no tempo, voltar para a antiguidade e procurar saber de onde veio essas funções, quais matemáticos contribuíram para o desenvolvimento dessas funções e em que essas funções eram aplicadas antigamente. Desde a antiguidade, as funções aparecem de uma forma intuitiva, e um dos primeiros vestígios dela foi através do matemático grego Cláudio Ptolomeu no século II, em que ele desenvolveu uma tabela de cordas. Mas para que servia essa tabela de cordas? Como antigamente não existia o famoso GPS que a gente usa para se deslocar, essa tabela de cordas era utilizada para as grandes navegações, para cálculos de rotas e também eram utilizadas na astronomia. Como vocês podem ver na imagem e na tabela ao meu lado, na tábua de cordas existem duas grandezas, a grandeza angular e a grandeza do comprimento. E essas duas grandezas estão se relacionando e traz uma ideia intuitiva de como eram as funções antigamente. Após muitos anos, já no século XVII, a palavra função, com o significado que utilizamos hoje em dia, aparece em cartas trocadas por dois grandes matemáticos, Bernoulli e Leibniz, onde na carta escrita por Leibniz, ele falava: "Eu estou contente em ver que você usou o termo função de acordo com o meu sentido." E Leibniz fala: "Função é uma quantidade que de alguma maneira é formada por quantidades indeterminadas e quantidades constantes." No século seguinte, já no século XVIII, o matemático suíço Euler deu grandes atribuições para a fixação das cartas trocadas por Bernoulli e Leibniz, e a notação f de x foi atribuída a ele. Veremos isso nos exercícios mais à frente. Já no século XIX, o alemão matemático Dirichlet fez a primeira definição do que seria a função e a definição de que nós usamos hoje em dia, em que ele dizia: uma variável y se diz função de uma variável x se para todo valor atribuído a x corresponde por alguma lei ou regra um único valor de y. Nesse caso, x denomina-se variável independente e y variável dependente. Dando continuidade à nossa aula, agora vamos para as noções intuitivas de funções. Mas antes disso, temos que saber o que são grandezas. E aqui no quadro temos alguns exemplos. Grandezas variáveis: deslocamento, comprimento, volume, massa, tempo, temperatura. Essas grandezas variáveis, quando se relacionam, têm a ideia intuitiva do que é uma função. Nesse exemplo 1, podemos entender melhor isso. Temos aqui litros de gasolina e valor a pagar. A gente sabe aqui pela tabela que 1 litro de gasolina equivale a R$ 4,50. 2 litros de gasolina, 9. 3, R$ 13,50. 4 litros, 18. E se a gente for até os 50, vai valer R$ 225, certo? Mas para qualquer outro litro, eu boto o quê? Eu posso colocar uma variável aqui, em que pode ser substituída por qualquer outro valor, por qualquer quantidade de litros. E como a gente sabe que 1 litro de gasolina equivale a R$ 4,50, x vai ser 4,50 vezes x. Continuando, o preço a pagar é em função ao número de litros desejado, certo? Considerando P, preço a pagar, e x, número de litros, podemos notar que o preço a pagar vai ser sempre dependente ao número de litros que for comprado. Então, esse P aqui vai ser a variável dependente e o x vai ser a variável independente. Portanto, a lei da função será P igual a 4,50 vezes x. Dando continuidade, vamos para o segundo exemplo agora. Temos aqui duas grandezas distintas. Lado de um triângulo equilátero. O que seria um triângulo equilátero? Triângulo que tem todos os seus lados iguais, beleza? E a outra grandeza seria o perímetro desse triângulo. E o que é o perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados desse triângulo, certo? Então, se a medida do lado desse triângulo em centímetros for 1 centímetro,
o perímetro desse triângulo irá ser 3. Se o lado desse triângulo for 2 centímetros, o perímetro será 6. Se for 2,5, será 7,5. Se for 4,1, 12,3. E se for L, será 3 vezes L. O perímetro do triângulo é dado em função da medida do seu lado, considerando P igual a perímetro e L igual a lado. Podemos perceber que P sempre vai depender do tamanho do lado desse triângulo. Então, vai ser a variável dependente, o perímetro. L vai ser a variável independente. Portanto, a lei da função será P igual a 3 vezes L. Dando continuidade, vamos para o exemplo 3. E último. Tempo e distância, OBS. O motorista a uma velocidade constante de 90 km por hora. Bem, em 0,5 horas, esse motorista vai percorrer uma distância de 45 km. Em 1 hora, ele vai percorrer 90 km. Em 1,5 horas, ele vai percorrer 135 km, 2 horas 180, e em um tempo t qualquer, ele vai percorrer 90 vezes t. Portanto, a distância percorrida é dada em função do tempo, considerando d, distância percorrida, e t, tempo. Da mesma forma como o exemplo 1 e o exemplo 3, essa primeira variável aqui, que seria a da distância percorrida, vai ser uma variável dependente. Ela vai depender do tempo que esse motorista vai percorrer. E esse t de tempo vai ser a variável independente. Portanto, a lei da função será d, que é a distância percorrida, igual a 90 vezes t, do tempo. Agora, voltando um pouco à história, no final do século XIX, foi possível, com a evolução da linguagem dos conjuntos, trazer um conceito do que seria a função através dos conjuntos. E nesse conceito era dito, dados os conjuntos x e y, uma função f de x em y é uma regra que determina como associar cada elemento x pertencente a x, único y, f de x pertencente a y. Agora vamos dar início aos exemplos iniciais. Considerando dois conjuntos, A e B, temos o conjunto A com os elementos 0, 1, 2 e 3 e o conjunto B, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Utilizando a relação binária de A em B, temos que R é igual a x e y, pertencente a A em B, tal que y é igual a x mais 1. Vamos analisar aqui esses dois conjuntos, essa relação binária, se ela forma uma função, certo? Então vamos para as contas. Pegando aqui o y igual a x mais 1, temos que o zero, quando for no valor de x, vai ser igual o y a 1. Portanto, o zero aqui vai até o elemento 1 do conjunto B. O 1, substituindo agora, y igual a 1 mais 1, y é igual a 2. Logo, o 1 vai no elemento 2 do B. Agora com 2, y é igual a x mais 1, y é igual a 2 mais 1, y é igual a 3. O 2 vai no 3. E por fim, o 3. Quando a gente pega o 3 e substitui lá, vai dar y igual a 4. Mas no conjunto B não tem esse elemento 4.
Logo, essa relação binária aqui não vai satisfazer, não vai ser uma função, pois todos os elementos de A, do conjunto A, têm que fazer ligação com um único elemento de B. Logo, essa relação aqui não é função. Seguindo para a segunda relação binária, temos aqui que S é igual a XY pertencente a AB, tal que y ao quadrado é igual a x ao quadrado. Vamos fazer aquelas mesmas contas. Quando o nosso x for zero, qual vai ser o resultado? Y ao quadrado igual a x ao quadrado. Y ao quadrado é igual a zero ao quadrado. Igual a zero. Se eu passar a raiz para lá, vai dar raiz de zero. E raiz de zero é quem? Zero. Não é isso? Então, o zero do conjunto A liga com o zero do conjunto B. Próximo elemento, o elemento 1. Quando a gente substitui o 1 no x, vai ficar como? Y ao quadrado é igual a 1, em que y é igual a mais ou menos a raiz de 1. Logo, y vai ser mais ou menos 1. Então, o valor de y, quando o x for 1, vai ser ou 1 positivo ou 1 negativo. Então, esse 1 aqui vai ligar tanto com esse menos 1 aqui, como com esse 1 aqui. Daqui a gente já pode parar e não precisa fazer as contas. Porque esse conjunto aqui está quebrando a regra que ele não pode ligar com mais de... Cada elemento do conjunto A não pode ligar com mais de um elemento do conjunto B. Ele só pode ligar com apenas um elemento do conjunto B. Logo, essa relação binária aqui também não vai ser uma função. Não é função. Seguindo agora para o exemplo 3, temos essa relação binária de A em B, que é t igual a x, y pertencente a A em B, tal que y é igual a x. Então essa é bem simples, né? Então, quando o x for igual a zero, o y também vai ser zero, né? Então o elemento 0 em A vai no 0 de B. Próximo elemento da mesma forma, y vai ser igual a 1. Y vai ser igual a 2 também. Que liga no 2 até outro 2. E por fim, o 3. Y logo, essa relação binária vai definir uma função, pois para cada elemento x de A, vai existir um só elemento y de B ligado a ele. Está vendo que nenhum elemento de A liga a mais de um elemento de B. Então, essa relação binária aqui vai ser uma função. Agora vamos partir para um exemplo contextualizado criado por mim com a história da matemática. Carmen Ascarati e Jorge Deulofeu, autores do livro Matemáticas, Funções e Gráficas, em português Matemática, Funções e Gráficos, 1996, indicam que o caráter dos dados dos babilônios sobre astronomia são interessantes para entender a origem das funções, pois a astronomia e a astrologia estavam estritamente relacionadas. Mesclavam observações e profecias,
tentando predizer determinados acontecimentos, para o qual realizavam observações sistemáticas de diversos fenômenos e se repetiam periodicamente, entrelaçando-os através de relações aritméticas. Assim, esses registros mostram algumas relações, como os períodos de visibilidade de um planeta e o ângulo que ele forma com o Sol. De acordo com o texto, existem alguns registros antigos que fazem relação da visibilidade de um planeta e o ângulo que ele forma com o Sol. Considere A de H em S, em que H é o conjunto de determinados horários do dia, isto é, H é igual a 6, 7, 8, 9 e 12, e S é o conjunto das angulações em graus que o Sol faz com um determinado observatório astronômico em determinadas horas do dia, ou seja, S é igual a 0, 15, 30, 45 e 90. Utilizando as relações binárias, temos R é o conjunto dos pares HA que pertencem a H cartesiano S, tal que A igual a 15H menos 90. T é o conjunto dos pares HA que pertencem a H cartesiano S, tal que A igual a 15H menos 75. O é o conjunto dos pares AH que pertencem a S cartesiano H, tal que H igual a A sobre 15 mais 6. Responda às seguintes questões. A. A relação binária R é uma função? B. A relação binária T é uma função? C. A relação binária U é uma função? Agora, partindo para a resolução das questões, na letra E é perguntado se a relação binária R é uma função. E a relação binária apresentada da letra A igual a 15H menos 90. E lá no nosso enunciado é passado para a gente dois conjuntos, que é o conjunto H, que é o conjunto de determinados horários do dia, que é quem? Vai ser esse conjunto aqui. H, conjunto, com alguns horários do dia, que são quem? 6, 7, 8, 9 e 12. E o outro conjunto que é nos passado é o conjunto S, que é o conjunto das angulações em graus que o Sol faz com determinado observatório astronômico em determinadas horas do dia. Ou seja, S vai ser quem? Nosso conjunto S vai ser 0, 15, 30, 45 e 90. Certo? E para a gente provar que R é uma função ou se ela não é a função, a gente tem que fazer algumas continhas. Vamos pegar essa relação aqui. A igual a 15H menos 90. Substituindo o Hzinho pelo 6, Hzinho igual a 6, temos o quê? A é igual a 15 vezes 6 menos 90. A é igual a 90 menos 90. Nosso A vai ser, então, 0. Então, quando o nosso Hzinho for 6, nosso A vai ser 0. Agora, para nosso Hzinho igual a 7. Se nosso Hzinho for 7, nosso A vai ser quem? Vamos ver. A é igual a 15 vezes 7 menos 90. A é igual a 105 menos 90. Nosso A vai ser igual a 15. Certo? Então, quando o nosso Hzinho é 7, ele vai ligar até o 15. Agora, se o nosso Hzinho for igual a 8, temos que nosso A vai ser quem? A igual a 15
vezes 8 menos 90. A é igual a 15 vezes 8 é 120, menos 90, nosso A vai ser igual a 30. Portanto, o 8 vai fazer essa ligação com o 30. Substituindo agora o nosso Hzinho por 9, temos que o A vai ser igual a 15 vezes 9, menos 90. A igual a 135, menos 90, que vai ser quem? A igual a 45. Logo, nosso A vai ser 45, e a ligação do Hzinho, que é igual a 9, vai até o 45. Por fim, substituindo o Hzinho, que é o horário 12, temos que o A vai ser igual a 15 vezes 12, menos 90. A igual a 180, menos 90. A igual a 90. Portanto, nosso horário 12 vai fazer ligação com 90. Portanto, como já foi visto nas outras questões, todos os elementos de H fazem ligação com um único elemento de S, né? Do conjunto S. Logo, a relação binária Rzão é uma função. Agora, na nossa letra B, ele quer saber se a relação binária tesão é uma função. Então, vai ser bem parecida com a nossa letra A. Nossa relação binária agora é A igual a 15H menos 75. Então, vamos para as contas. A igual a 15H menos 75. Para o Hzinho igual a 6, temos que nosso A vai ser quem? A igual a 15 vezes 6 menos 75. A é igual a 90 menos 75. A vai ser igual a 15. Portanto, o nosso 6 agora vai ligar com o 15. Agora, para o nosso Hzinho igual a 7, vamos ter que nosso A vai ser igual a 15 vezes 7 menos 75. A é igual a 105 menos 75. Portanto, nosso A vai ser igual a 30. Logo, o 7 vai ligar com 30. Para nosso Hzinho igual a 8, vamos ter que nosso A é quem? A igual a 15 vezes 8 menos 75. A igual a 120 menos 75. A igual a 45. Portanto, nosso 8 vai ligar com 45. Para o nosso Hzinho igual a 9, temos que o A vai ser quem? A igual a 15 vezes 9 menos 75. A é igual a 135 menos 75. A vai ser igual, portanto, a 60. Logo, nosso 9 não tem com quem ligar aqui no conjunto S. Portanto, como o elemento 9 não tem com quem ligar no conjunto S, essa relação tesão, essa relação binária tesão, não
é uma função. Não representa uma função, pois todos os elementos do conjunto H têm que ligar com algum elemento do conjunto S. Agora, partindo para a letra C e última, a questão quer saber se a relação binária usão é uma função. Como sabemos que usão é o conjunto dos pares AH que pertencem a S cartesiana H, tal que H é igual a sobre 15 mais 6. Se vocês notarem, a relação binária está com os conjuntos trocados aqui, né? Antes, na letra A e na letra B, vinha H cartesiano S. E na letra C está vindo S cartesiano H. Portanto, nosso primeiro conjunto vai ser agora o S, que é quem? 0, 15, 30, 45 e 90. E o nosso segundo conjunto vai ser o conjunto H, que é quem? 6, 7, 8, 9 e 12. Agora, partindo para as contas, a gente pega a relação aqui, H igual a sobre 15 mais 6. Para o nosso Azinho agora, igual a 0, vamos ter o quê? Que H é igual a 0 sobre 15 mais 6. H igual a 0 sobre 15 vai dar 0 mais 6. Portanto, nosso H vai ser 6. Logo, do 0 vai até o 6. Agora, para o nosso Azinho igual a 15, vamos ter que nosso H vai ser quem? H igual a 15 sobre 15 mais 6. H é igual a 1 mais 6. H vai ser igual a 7. Portanto, quando o nosso Azinho for 15, nosso H vai ser 7. Logo, o 15 vai até o 7. Agora, para o nosso Azinho igual a 30, temos que nosso H vai ser quem? 30 sobre 15 mais 6. H igual a quem? 2 mais 6. H vai ser igual a 8. Portanto, nosso 30 vai até o 8. Para o nosso A igual a 45, nosso Hzinho vai ser quem? H igual a 45 sobre 15 mais 6. H é igual a quem? 3 mais 6. H é igual a 9. Portanto, quando o nosso Azinho for 45, ele vai fazer a ligação até o 9. E por último, quando o nosso A for 90, vamos ter que nosso Hzinho é quem? 90 sobre 15 mais 6. H é igual a 6 mais 6. H é igual a 12. Logo, quando o nosso Azinho for 90, ele vai fazer a ligação até o 12. Portanto, a relação binária usão é uma função. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula, tenha deixado claro o conteúdo, que foi de introdução ao estudo das funções, com um pouco da metodologia da história da matemática. Então, se vocês gostaram, por favor, peço que deixem um like, comentem aí se vocês querem alguma outra aula. E é isso. Valeu!